Eu me chamo Igor Marques Silveira Marques, eu tenho 23 anos, nasci em 26 de outubro do ano de 2000 e desde que eu me entendo por gente, digamos assim, eu comecei a me entender por gente dentro do Dom Barreto. O primeiro contato que a gente tinha com a escola era, se eu não me engano, o nome maternal. A gente usava aquela fardinha quadriculada, com shortinho e tudo, que eu comecei lá, se eu não me engano, foi em 2003. E eu sempre me lembro muito bem e hoje em dia eu consigo ter esse contato muito frequente. Que muitos dos meus amigos hoje, do meu ciclo social, pessoas com quem eu me relaciono diariamente, eu conheço essas pessoas desde que eu entrei na escola. São pessoas com quem eu cresci junto, com quem eu vi o desenvolvimento pessoal, o amadurecimento, que passaram já por altos, passaram por baixos, a vida tem essa. E em todo esse período, a gente sempre teve a escola, o Instituto Dom Barreto, como a sede para muitos dos acontecimentos marcantes da nossa vida. Eu consigo enxergar no meu passado e naquilo que eu vivi muitas das estratégias pedagógicas que eram muito bem aplicadas conosco, com os alunos, com o corpo discente da instituição do Dom Barreto, tanto em termos técnicos e teóricos, práticos, etc., de tarefas, de atividades a serem realizadas ali que tinham a ver com a ementa formal de cada uma das disciplinas e principalmente das atividades lúdicas, que eu sempre prestava atenção, por mais que também não interpretasse dessa forma, mas eu sempre prestava muita atenção na reação das pessoas a diferentes atividades que eram propostas para nós. Não teve uma fotocopiado, uma atividade que eu já tenha pego no Dom Barreto que eu não tivesse olhado para a barra dela e tivesse lido, não necessariamente em voz alta, mas tivesse lido para mim a frase que tinha lá do professor Marcílio. Eu fico até um pouquinho arrepiado quando eu falo isso, que é a clássica de sempre busque ser o melhor, mas não o melhor que os outros, apenas, não somente o melhor de si. E isso aí foi uma coisa que, de tanto eu ter lido, ela virou um mantra na minha vida e hoje eu aplico ela em tudo, absolutamente tudo que eu faço. Enquanto eu tava lá no Dom Barreto, tiveram alguns episódios também muito bons, que eu digo que eles fundamentaram, eles fizeram a base para, por exemplo, a oratória que eu tenho hoje, a liberdade que eu tenho de chegar em uma sala com um grupo de pessoas e conseguir ali estabelecer um diálogo, estabelecer uma ponte de comunicação entre a minha pessoa e aquele grupo que está lá me ouvindo. Porque quando eu estava, se não me engano, na quarta série, teve uma série da revista Recreio, que na primeira revista, por exemplo, vinha uma capa dura, e nas outras iam vir nas folhas que você ia completando como se fosse montando um livrinho em modelo de fichário. E essa era sobre o espaço sideral, sobre principalmente astronomia, corpos espaciais, corpos celestes, falando um pouco sobre natureza de estrelas, planetas e o nosso sistema solar. E por curiosidade, como eu sempre gostava de estar lendo esses materiais e levando isso para a escola, eu fui convidado pela professora pela Marilene, para passar nas outras salas, nas outras turmas da minha mesma série, apresentando aquele material para os outros alunos, que era algo que elas tinham julgado interessante e eu vi nelas também o incentivo em estar me colocando para explicar aquilo para os outros alunos. Falando agora, para não se estender tanto, também da parte da gincana, que já é quando eu sou um pouco mais velho na escola. A gincana ajuda a construir alunos desenrolados, aqueles que vão chegar no mercado de trabalho com um preparo muito maior no que a gente chama de soft skills, de saber lidar com as pessoas, de ter esse tato, que ele vai tanto na parte emotiva, afetiva, quanto também transmitido para empresarial, de você ter esse modus operandi, saber realmente dialogar, saber negociar.
organização e gestão de tempo, organização e gestão de recursos financeiros, de materiais físicos, de materiais humanos. Tudo isso são capacidades e habilidades que a gincana vai incentivar os alunos a desenvolverem. Muitos desses ensinamentos que me trouxeram ao ponto que eu tô hoje, que já sou uma pessoa plenamente satisfeita com quem eu sou, mas de forma nenhuma acomodada. Fiz meu primeiro ano de pré, totalmente focado em querer passar para medicina, porque até o momento era aquilo que eu vislumbrava como a minha melhor possibilidade, como aquilo que eu queria realmente para minha vida, só que já pensando em medicina esportiva. Acabou que eu não consegui passar para medicina por conta da minha nota da redação e de outras também que deixaram um pouco a desejar, mas o que ficou pior foi a minha redação, foi que realmente me tirou do páreo e eu fiquei comprometido. Eu falei, cara, não vejo outro caminho para mim agora, além de fazer um ano de pré de novo, me dedicar mais ainda, buscar mais a minha melhora e fazer o curso que eu quero. Eu consegui uma pontuação muito boa na prova do Enem, consegui, assim, em natureza, matemática e linguagens humanas, pontuação que me passava para o que eu quisesse, só que a redação, ao invés de tirar o 920 que eu precisava, eu tirei um 860. O que eu aprendi durante todos os anos na escola foi justamente a avaliar minhas opções, foi a usar o raciocínio lógico. Por que que no momento decisivo para minha vida eu vou negligenciar isso? Eu não vou utilizar essa habilidade que me foi garantida? Todos os anos que eu tive na escola foram justamente para conseguir construir esse raciocínio na minha cabeça. Foi para que quando eu estivesse no momento de decisão, eu parasse, conseguisse abstrair a situação, que nem o Saramago fala, né? A gente se afasta da ilha, se afasta da questão para conseguir vê-la como um todo. Eu vou avaliar as variáveis, avaliar o que pode acontecer, onde é que eu vou ter mais oportunidade, o que eu gosto, o que eu vou ter que estudar em cada curso. Eu vou fazer um negócio que é o que eu até divulgo muito com o Zé. Eu vou ler uma ementa de um curso, um plano pedagógico. Eu li o plano pedagógico do curso de Medicina da Federal, eu li o plano pedagógico do curso de Nutrição da Federal. E eu falei, cara, esse curso de nutrição é a minha cara. E de quebra, eu ainda ia poder avaliar, usar isso na prática esportiva. Então, para mim, foi o casamento perfeito. E desde que eu entrei no esporte do ciclismo de estrada, apesar de não chegar em todas as corridas com a colocação que eu queria, em 2021 eu fui 5º colocado no ranking, e aí em novembro do ano passado eu iniciei a minha prática de corrida lá na Universidade Federal do Piauí por um projeto de extensão chamado UFP Movimento. E a partir do momento que eu comecei na corrida, que eu tive resultados satisfatórios e já consegui identificar uma curva de crescimento satisfatória, eu pensei comigo mesmo, cara, tem um triatlo aí, né? O triatlo é um esporte bem interessante. Para conseguir fazer triatlo, eu tenho que pedalar, eu tenho que correr, que é o que aparentemente eu estou demonstrando uma proficiência legal para conseguir praticar, para conseguir treinar. Eu estou melhorando com uma curva bacana, mas eu preciso nadar. No final do ano passado, em 27 de dezembro, eu fui pedalando daqui de Teresina, da frente da minha casa até a casa de um amigo meu em Luiz Corrêa. Todo o meu protocolo de treinamento, de alimentação, tanto que nas semanas que antecederam esse teste, essa prova, esse desafio que eu me propus a fazer, foram da minha autoria. E também toda a alimentação durante o desafio, que foi muita coisa que eu tive que comer para conseguir tolerar essa façanha. Mas eu fui sozinho, e sem falar da carga mental que você tem que desempenhar durante todo esse processo. Eu saí da frente aqui de casa 3h20 da manhã, a gente chegou lá em Luiz Corrêa 4 horas da tarde, que aí foram 12 horas de viagem, somando com os 40 minutos que a gente passou parado. A gente parou uma vez em Capitão de Campos, coisa ali de 10 minutos,
e depois 2 paradas, uma em Piracuruca e uma em Buriti dos Lopes, cada uma de 15 minutos. Aí esse foi meu primeiro evento de ultraciclismo, que eu planejei, montei toda a questão logística e no final foi só executar. Voltei motivado, sabendo que era aquilo que eu precisava fazer. Mais tarde, nesse mesmo ano, agora já em 2024, eu fui convidado por professoras do curso de nutrição lá do campus de Picos para ministrar para o pessoal de lá da Liga Acadêmica de Saúde e Nutrição Esportiva, para ministrar uma aula para eles falando sobre nutrição e ciclismo, que, segundo elas, eu tinha uma expertise, já por mais que não formado, mas eu já tinha demonstrado que eu minimamente sabia o que estava fazendo. Aí eu falei: professoras, eu concordo sim, eu vou dar essa aula para os meninos. E aproveitando a oportunidade, eu vou pedalando. E num dia a gente foi daqui de Teresina para Oeiras, pedalando, e no outro dia a gente foi de carro mesmo de Oeiras para Picos. Foi o dia que eu apresentei a aula lá para os meninos. E esse foi mais um dos sinais que eu tive de que eu tô fazendo aquilo que é certo para mim e isso é o que está funcionando. E aí, um dos pináculos também até agora, outro ponto muito vertiginoso, assim, muito expressivo dessa jornada que a gente está começando a trilhar ainda, foi agora o Ironman de Fortaleza, o 70.3, que foi minha primeira prova de triatlon da vida. Eu fico extasiado quando eu lembro da sensação. Eu consegui fazer o melhor tempo que um piauiense já fez estreando na história da prova do Ironman. Hoje eu sou um triatleta, eu sou um estudante de nutrição, eu sou professor particular de biologia e de outras matérias que precisar, e também por conta desse apoio financeiro. Eu estou abrindo meu MEI e CNPJ junto com o meu amigo José Arthur, porque a gente tem um projeto também de consultoria e aceleramento de empresas por base na mentalidade de alta performance e na busca por mais eficiência. E a mensagem que eu tenho para esses 80 anos do Dom Barreto é de agradecimento, é de gratidão. É de que todas as vezes que eu penso nessa escola, o sentimento que me vem é justamente de gratidão. Ficou na cabeça, que é a paz e bem. E eu levo minha vida hoje muito mais do que há uns anos atrás. E a forma como eu espero levar minha vida pelo resto dela, que é pautado nessas duas palavras, paz e bem. É estar em paz e fazer o bem.